Então, gente, boa noite a todas e todos. Já quero agradecer a presença das convidadas, né? Conversas como essa são muito importantes. Vou fazer uma pequena introdução, mais ou menos, do que a gente vai conversar hoje, depois apresentar brevemente as convidadas e depois passar a palavra para a Leandra, que vai ser quem vai mediar nossa conversa. Então, vou começar aqui lendo um pequeno texto, né? Em meio à pandemia, tendo em vista o desgoverno da chapa de Jair Bolsonaro e os vários ataques investidos às universidades, é necessário refletir e discutir o papel da universidade para com a sociedade, e principalmente para a comunidade na qual se encontra. Como continuar com pesquisas e projetos de extensão em um contexto de distanciamento social? E aí eu já ressalto, né, que isso não parou em nenhum momento na nossa universidade. Qual a importância dessas ações nesse momento adverso e caótico no qual a incapacidade governamental em gerir a crise resulta na morte de milhares de brasileiros e brasileiras? Qual o nosso dever social para com os alunos e demais corpos, sobretudo nesse momento de ensino remoto? São questões como essas que vão permear nossa conversa de hoje. E para isso, né, a gente tem as duas convidadas, a professora Gabriela de Lima Gomes, que é graduada em Comunicação Social, mestre em Artes, doutora em Geografia. Ela investiga os meios para preservação e bens culturais, processos fotográficos, analógicos e sua conservação, paisagens culturais e suas relações com sujeitos e suas subjetividades. É professora do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e atua como pró-reitora adjunta de extensão da mesma universidade. E também a professora Tânia Rossi Garbim, que é psicóloga e licenciada em psicologia, com especialização em neuropsicologia. Possui mestrado em educação especial e doutorado em educação. Tem experiência em funções administrativas, acadêmicas e na área de gestão escolar. Atualmente é pró-reitora de graduação da UFOP. E aí eu passo a palavra para a Leandra. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Vocês conseguem ouvir direitinho? Que a internet também tá falhando um pouquinho, então, assim, qualquer coisa vocês podem mandar um chat para mim. Então, gente, boa noite a todos, todas e todos. Como a Mona Lisa já agradeceu, é um prazer enorme ter mais um encontro, né, com Prosa Aberta e ter as duas convidadas. Eu acredito que essa temática, como a Mona Lisa própria falou, é essa maneira, né, de repensar o cenário que a gente está vivendo, principalmente dentro de um contexto pandêmico, né, e também entender que o governo caminha contrário, né, a todos os ideais que a gente tenta pregar e toda essa mobilização que a gente tenta ter dentro do ensino no geral, mas também trabalhando a questão da extensão e da pesquisa, né, que está sempre unificado ali, né? Não tem como trabalhar isso fora dessa unidade. Mas então, eu vou falar rapidamente sobre a dinâmica do encontro, né? Também para as convidadas, mas também para quem é novo, né? Nas dinâmicas do PROS, que a gente vem ter nesse nosso quarto encontro. A gente começou primeiramente com a apresentação da Mona Lisa, né? Que falou brevemente sobre as convidadas e também leu o texto guia. Passando a fala para mim, eu vou ser responsável por a mediação do encontro e nós vamos iniciar com a fala da Gabriela, certo? E depois, logo em seguida, a gente vai ter a fala da Tânia. Elas aproximadamente vão ter 20 minutos de fala, cada uma, e após esse momento, a gente vai abrir para questões, né? Você pode comentar, você pode fazer uma pergunta, uma observação, o que você quiser acrescentar, você pode ficar à vontade. A gente só pede para que no decorrer da apresentação, ou mesmo após dela, você coloque seu nome no
chat, para a gente ter um mínimo controle para conseguir com que todo mundo pergunte e participe, né? Que a gente vai anotando aqui e vai passando a fala para vocês. Quem se sente à vontade para ligar a câmera, o microfone, legal, mas quem às vezes fica um pouco envergonhado, pode mandar pergunta ou observação no chat que eu leio e passo para as convidadas, tá bom? Então, sem mais delongas, eu passo a fala agora para a professora Gabriela. Bom, boa noite a todas, a todos, a todos. Com alegria, né, com satisfação que eu estou aqui representando hoje a Pró-Reitoria de Extensão, né? Como a Mona Lisa me apresentou há pouquinho tempo aí, eu sou adjunta do Marcos Knupp, que é o nosso pró-reitor de extensão, que se encontra de férias. E, bom, o convite foi encaminhado a mim, então, o qual eu achei muito oportuno e, enfim, uma oportunidade, né? Uma satisfação mesmo de trocar essa ideia, né? Nada muito formal, mas de trocar um pouco, deixa eu ver, acho que assim, um misto de esperança, né? E um misto também é, de consciência mesmo, né? Acho que a gente tem que lidar com todas essas questões postas e apresentadas aí com muita responsabilidade, né? Bom, eu organizei uma fala, então, assim, de forma de contextualizar a questão da extensão, né, na UFOP. Acho que eu posso dar um panorama aí mais ampliado em relação à extensão universitária no Brasil, né? Dizer assim, principalmente que essa questão ela nos acomete não só a Universidade Federal de Ouro Preto, mas todo o Brasil, né? Então, assim, isso é sabido e as dificuldades enfrentadas, elas são enfrentadas por todos, né? Todas as universidades. Então, hoje, especialmente dia 17, a gente completa aí 6 meses de isolamento social, né? A resolução, né, ela foi assinada no dia 17 de março de 2020. Então, hoje a gente completa aí esses 6 meses, né? Que são 6 meses difíceis de um baita desafio, né? Mas que, em alguma medida, isso nos movimentou para produção de algumas outras coisas e desmistificação de algumas outras. Então, acho que, de alguma forma, a gente está passando para além de todas as questões tristes que essa pandemia registra, né, na nossa história, na nossa memória, a gente está aprendendo também a lidar com uma série de questões, né? E eu fico pensando aqui, refletindo aqui mais, né, uma coisa sem externalizar isso muito, mas eu estou aqui pensando como que a extensão, por exemplo, da UFOP, né, e pensando, e logo já indicando algum caminho, mas como que a extensão da UFOP ela vem trabalhando para mitigar, né, assim, para diminuir um pouco esse impacto. E eu acho que é importante dizer, e isso é dito, eu estou dizendo pela extensão, mas isso é uma política da gestão, que desde o início a nossa preocupação foi com o impacto em relação às bolsas estudantis, né? Então, veja, eu estou dizendo aqui de uma situação que até o dia 17 de março, nós tínhamos cadastrados, por exemplo, no sistema da extensão, 250, cerca de 250 projetos. Só que na verdade, eu quero dizer sobre bolsas. A gente tinha 250 bolsistas registrados no sistema da UFOP. Esses bolsistas, como vocês sabem, recebem uma bolsa de R$ 300 por mês, né?
Uma condição que é legal para dar continuidade a essas bolsas foi abrir um chamamento, né, para os professores coordenadores ajustarem, readequarem os seus planos de trabalho para que essas atividades tivessem continuidade. Então, logo no dia 19 de março, a PROEC soltou um chamado aí, um edital, pedindo aos professores que ajustassem os seus planos de trabalho. E daí eu vou dizer a vocês que dos 250, não coordenadores, mas bolsas pagas, a gente continuou pagando 170 bolsas, até junho, quando então a gente reabriu o edital e abocanhou aí, abraçamos mais 40 alunos, né? Readequamos mais 40 projetos, planos de trabalho, para outros 40 alunos continuarem aí os seus trabalhos de extensão à distância. Essa é uma questão, né? Conceitualmente, a extensão ela é algo que ocorre entre a comunidade universitária, acadêmica, e a comunidade dos setores da sociedade, não é? Então, eu só faço extensão quando eu estou em contato com o outro, né? Então, esse é ainda um grande desafio para nós, assim, como fazer extensão à distância. Mas, ainda assim, com todo o processo, né, a roda girando e a gente tentando se adequar, nos é imposta uma questão, e essa questão é a questão das redes sociais, né? Então, veja, projetos que até então nunca tiveram um canal de comunicação com a comunidade, seja ela virtual, né, ou até mesmo com atividades presenciais, muitos projetos não tinham. Hoje, uma das ações assim que são postas e que a gente vem tentando, né, fomentar essa conectividade, porque, diga-se de passagem, eu estou dizendo aqui dentro de uma realidade, inclusive, bastante reduzida da nossa, né? Porque essa conectividade ela não é para todos, a gente sabe bem disso, né? Mas a gente tá buscando, né? Criar metodologias, formas de trabalho, né? E principalmente formas de interação dialógica, né, por meio digital, virtual, né? Bom, e por outro lado, eu vejo isso com bons olhos, assim, pessoas que nunca tiveram aí interesse, por exemplo, pelas mídias sociais, né? Agora elas se interessam, pelo menos, em compreender um pouco essas mídias sociais, né? Assim, como usar dessas mídias sociais. Tem pessoas que a gente tem esse feedback de coordenadores que nunca tinha usado mesmo, por exemplo, o podcast, e encontra ali no podcast uma possibilidade de criar conteúdo de rádio, conteúdo de áudio. Sabe-se que o rádio é a mídia, né, que mais circula aí, é a mais democrática de todas, né? O que todo mundo tem acesso é o rádio. Bom, mas podcast não é rádio, mas a forma de comunicar é como rádio, então ela é acessível para quem produz essa informação, né? Bom, então relatos aí de uma demanda existente de professores interessados em criar, por exemplo, podcasts, né? Para além disso, a questão mesmo com o aparato tecnológico, né? Assim, como que a gente altera a nossa relação com o aparato tecnológico, né? Eu não sei, imagino que talvez vocês não, mas os meus fones de ouvido do telefone, eles eram intactos, eu não usava,
Pós-pandemia, agora, nesses últimos 6 meses, eles já estão capengando e eu já pedi meu cunhado dele, porque já está todo usado, marcado, dobrado, concheado, de tanto que eu uso e ando para lá e para cá, não é? Então, assim, a gente passa a reencontrar, né, ou nos habituar, né, com se antes já estavam, agora então, pois é, exato. É isso, assim, agora a gente está aprendendo, assim, enfim, com os meios, eu queria dizer sobre eu estava dizendo sobre os aparatos, né, os dispositivos, a câmera fotográfica é outra delas, né? Eu, em reuniões, às vezes eu fico assim, ô pessoal, sai do contraluz, né? Ô, pessoal, ó, melhora o seu enquadramento aí, né? Então, assim, a gente está aprendendo, inclusive, a gerar algumas imagens, né? Assim, a ter pelo menos uma compreensão estética sobre o enquadramento mais ampliado, né? Pelo menos a gente está falando um pouco mais disso, né? Bom, então eu queria dizer para vocês, assim, que existe uma preocupação na manutenção, né, dessas bolsas, porque a gente entende a necessidade delas, né? E existe também uma intenção que extrapola essa manutenção daquilo que já existia, mas que é uma energia que vem para a gente tentar criar outras coisas, outras formas, né? E daí eu queria dar um exemplo, eu não sei se vocês tiveram aí a oportunidade de acompanhar, mas no mês de julho, no meado de julho até o final de julho, a gente criou a Mostra Multi. Não sei se vocês viram aí. Bom, mas o que foi a Mostra Multi? Foi um edital dedicado para a produção cultural, artística, principalmente para o discente, mas ampliada também para docentes, técnicos administrativos e terceirizados, de modo que esses sujeitos fossem capazes de produzir conteúdos artísticos e apresentar na plataforma que nós criamos, que foi o YouTube, que foi o Instagram, que foi Sala Aberta, junto lá com... Não é Sala Aberta, viu, Tânia? É o FOP Aberta. O FOP Aberta, junto com o pessoal do SEAD, professor Jorge, que tem uma plataforma de conversa, de discussão, de fórum, que é hiper interessante. Então, nos aproximou, né, desse grupo que está no nosso entorno. O SEAD é meu vizinho, porque eu sou da DTM e o SEAD, estamos no mesmo prédio, né? Mas foi a oportunidade que a gente teve de aproximar aí do ponto de vista de quem detém a tecnologia, né? Dessa interação à distância, que é o pessoal do SEAD. Então, utilizamos aí dessa plataforma, o FOP Aberta, para criar conteúdo. E lá fizemos seminário, etc. e tal. Então, assim, sobre isso, eu queria dizer algo que é o que mais me marca nessa experiência da Mostra Multi, é que no momento em que nós criamos a plataforma no Instagram e no YouTube, esse momento foi finalzinho ali de junho até hoje, e nós já chegamos a 1.000 assinaturas lá, né? Curtidas, seguidores, inscrições, né? 1.000 pessoas conectaram conosco, né? Então, isso, assim, conectaram de modo que curtiram, seguiram a gente, estavam interessados no conteúdo que a gente estava postando. Então, eu vejo assim... e eu aprendi também a fazer um filtro nessa história toda, porque dá para fazer uma pesquisa ali dentro dos parâmetros dos dois sistemas, dessas duas plataformas, YouTube e Instagram, vocês sabem disso mais do que eu consigo saber de onde são essas curtidas.
E o que mais me impressionou é que 95% das curtidas, 90% das curtidas são de Ouro Preto. Ou seja, a gente atingiu uma boa parte, vamos dizer assim, se a compreensão for, sei lá, 10 mil alunos, um décimo de alunos. Só que está misturado aí com professor e técnico, etc. e tal, né? Bom, então, o que eu tô dizendo assim sobre isso? Uma outra coisa. Se não fosse a expertise dos bolsistas, dos alunos da UFOP, envolvidos conosco para a produção e a elaboração e a comunicação com a comunidade acadêmica e também com esses 10% que são pessoas externas aí de Ouro Preto, nós não teríamos realizado a Mostra Multi, né? Então, assim, eu posso dizer que essa plataforma criada, né, que me faz entender, posso dizer não, mas eu compreendo que essa plataforma criada, que esse evento virtual criado, ele me possibilitou, ele nos possibilita, ele nos dá números que diz que nós conseguimos repercutir isso, né, com a comunidade interna, junto à comunidade interna e à comunidade externa, né? Os outros setores da sociedade. Bom, e um exemplo disso, eu acho que não vale muito, mas vale um pouco, é a relação, por exemplo, que isso desencadeia na vontade da minha própria mãe, por exemplo, de ficar curtindo as fotos lá da curadoria que foi de artes visuais no Instagram, não é? Assim, de alguma forma, ela se envolveu com aquele conteúdo e ela não tem nada de ver. Ela mora em Belo Horizonte, ela não tem a linguagem, essa linguagem mais jovem, né, vamos dizer assim, mas nós conseguimos despertar nela um certo interesse pela plataforma, não é? Bom, e daí eu acho que eu só quero só um minutinho, só um minutinho. Bom, os cachorros aqui começaram, peraí. Bom, e aí eu queria perguntar a Melissa só uma coisinha. Melissa, eu fui aqui 15 minutos que eu perdi o relógio aqui. É isso mesmo? Você me confirma, por favor? Pode, foi isso, mas pode ficar à vontade se para continuar, para Tá, terminar sua fala. beleza. Não, é só para beleza, só para eu seguir certinho aqui. Bom, é... ah, bom, mas aí o que que eu acho que é uma outra questão importante também que estamos em curso, né? Que eu acho que valem os exemplos aí dessa importância que a gente forçosamente aprendeu com a pandemia, né? Que são as possibilidades de parceria, né? De conectividade com, inclusive, os sujeitos, né? Os professores, os técnicos, os alunos, né? E daí, assim, a gente já era algo previsto, inclusive, no cronograma de atividades da PROEX, mas a gente está trabalhando com o mapeamento da extensão, isso é importante, isso tá posto, inclusive, em documentos aí da relação, no documento da Andifes tem isso, né? O que a gente tem que fazer nesse momento, né? É mapear e criar rede, é a condição que a gente tem, né? Então, como que a gente vai produzir extensão hoje? Mapeando a extensão que já acontece, que está posta, que é possível de acontecer, né?
Eu estou dizendo de extensão que está acontecendo à distância, mas eu posso dizer também de uma extensão que está acontecendo em loco. Por exemplo, projetos que estão ali na linha de frente, que são os projetos de saúde, junto aos hospitais campanha, Santa Casa, postos de saúde, né? A gente tem gente nossa ali atuando, né? Não só na área médica, enfim, nutrição, etc., enfermagem, tudo mais, né? E daí, o que eu estava querendo dizer para vocês é que estamos construindo, e já um trabalho bastante avançado. Eu tenho uma bolsista, que é a Nara, da arquitetura, que ela está envolvida comigo nisso desde de maio. A gente está conseguindo mapear no território de Ouro Preto, porque a gente ainda está em Ouro Preto, distritos, mas a gente já começou a trabalhar Mariana e João Molevade, mas tentar mapear onde que estão os nossos programas de extensão, desculpa, os nossos projetos de extensão, para ter uma compreensão mais cartorial mesmo, para a gente, a partir desse mapa, conseguir ter uma atuação mais pontual, né? Então, assim, eu tenho certeza que essa será uma ferramenta interna, né, para nós aqui, usuários da UFOP, e comunidades de Ouro Preto, Mariana, João Molevade, bastante importante, né, porque a gente vai ter mais clareza de onde estamos, né, e, a partir disso, iniciar ou reforçar essa criação de redes, né, porque é algo que a gente já, inclusive, vem fazendo, né. É, olha, a gente está aqui em rede, né? A gente está o tempo inteiro em rede, né? É possível reuniões, veja, né? Reuniões que antes aconteciam prioritariamente presencialmente, né? Agora a gente está conseguindo, a gente pode realizar à distância. Bom, e não é só um minutinho. Bom, e é uma questão. Bom, eu me perdi aqui um pouco, porque eu distraí aqui com os cachorros, mas é o seguinte: essa rede, estamos nela há bem tempo, né? Assim, mas agora de forma virtual, mas palpável, né? Ironia, mas é isso, assim, a gente está lidando com essa questão, que é uma questão que tem um ponto crítico, né? Mas que está nos permitindo conectar e ter, e eu acho que também quebrar alguns preconceitos, né? Bom, eu estou seguindo aqui e eu acho que enfim, eu consegui. Acho que falta eu trazer uma questão aqui, que é um dos últimos pontos que vocês colocaram, né? Assim, que é sobre o dever social, né? Assim, a gente tem uma questão, assim, nós não, o Brasil tem uma questão, né? Que é a questão da conectividade. Assim, a gente tá dizendo aqui nesse momento para um conjunto de pessoas muito reduzido, né? Assim, como pensar na comunidade tradicional, né? Assim, como levar essa conectividade, porque beleza, a gente pode produzir conteúdo, a gente pode produzir conhecimento, né? Mas se nós, enquanto projeto, né, acionistas aí da extensão, né, atores, agentes da extensão, né, que antes tínhamos trabalho em loco lá nas comunidades periféricas, trabalho em loco lá com as comunidades tradicionais, né, por exemplo, como fazer isso nessa situação em que a gente não tem, né, conectividade para todos, não é? Bom,
e aí, enfim, acho que um sentimento, né, norteador é, de fato, essa possibilidade que nós temos hoje de criar essas redes, né, e embutir, né, nessa rede um sentimento de esperança. Né? Assim, eu acho que esse foco não dá para perder, não. Né? Assim, o foco da esperança de que estamos juntos, porém separados, à distância, mas que né, conectados a gente é mais. Né? Esse tipo de compreensão, eu acho que ela é uma compreensão norteadora para a gente juntar esforços e encontrar solução, porque a solução ela não está posta, a gente está em processo. Isso eu entendo, eu tento entender dessa forma, assim, que nós estamos passando por um processo sem muitas respostas, a gente está aqui tentando construir juntos soluções, né, que nos conforte, né, e conforte ao outro, né, assim, tentando encontrar soluções mais amenas aí para a gente lidar com a questão da pandemia, não é? Bom, eu acho que é isso. Estou à disposição aqui para a gente continuar a trocar a nossa ideia, tá bem? Agradeço mais uma vez, parabenizo o evento, é isso aí. Eu acho que o DCE ele tem trazido para a UFOP uma energia assim que eu desconhecia. Eu cheguei aqui em 2010 e não tinha tanto, pelo menos eu não estava tão atenta, né? Mas 2010, 2012, 15, eu não estava tão atenta assim às questões do DCE. Então, acho que vocês estão fazendo barulho, um movimento bem bom. E é isso aí. Parabéns e contem com a gente. Obrigada, viu? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, porque realmente esses momentos são ímpar, né? Estamos vivendo um problema que nunca vivemos antes. É muito triste o que está acontecendo. Eu gostaria de voltar nosso pensamento, a nossa reflexão para todos os familiares que perderam pessoas. Essa doença, essa pandemia é avassaladora. É muito triste perder mais de 6.000 pessoas em Minas Gerais, 31 pessoas aqui em Ouro Preto já faleceram, 17 em Mariana, 6 em João Molevade, e pelo Brasil, muita gente. Então, muitas pessoas, professores, estudantes, servidores que estão em outros lugares, também estão sentindo a mesma coisa que a gente está sentindo aqui. Então, antes da gente discutir qualquer coisa, eu acho que é importante a gente lembrar que são vidas que estão realmente fazendo muita falta no Brasil e no mundo todo. E aí, quando a gente entra, né, numa situação mais específica, tanto da pandemia como do momento atual, como eu já falei, nós nunca vivemos isso antes. Então, é uma sobrecarga no sistema de saúde, muitas mortes acontecendo, uma crise econômica sem precedentes, uma pior situação, uma instabilidade política, e também conflitos institucionais. Então, eu acredito que a universidade ela tem, sim, um papel fundamental nessa condição de observadora, de análise, e aquela que propõe alternativas e pode propor
políticas públicas. Mas estamos vivendo num momento muito complicado, principalmente num momento político muito complicado. Então, se a gente considera um panorama não muito antigo, vamos nos reportar aí a 2003, nós tínhamos um cenário de 45 universidades federais, com 148 campi. Com Reúne, 24 novas instituições federais foram implementadas e 204 campi. Então, atualmente, nós temos um número de 320 campi espalhado pelo Brasil, atendendo um número de estudantes muito mais significativo. Então, essa expansão da Universidade Federal Pública, ela foi muito significativa. E a gente não pode perder isso de vista. E esse processo de expansão, infelizmente, ele não conseguiu se esgotar. Porque durante esse processo tem cursos que foram abertos, campi, como eu falei, que foram implantados, agora recentemente inaugurados, inclusive, e com todos os cortes acontecendo. Então, desde 2017, nós estamos enfrentando. Então, não só agora na pandemia, mas o nosso problema começou um pouquinho antes, com a situação realmente de um olhar não tão significativo para o ensino público e gratuito, uma situação de desmonte das universidades no sentido principalmente orçamentário. E quando a gente fala de contexto orçamentário, sobrecai diretamente na situação do ensino, da pesquisa e da extensão. Não é possível você fazer um ensino de qualidade se você não tem um grupo de professores, de servidores técnicos administrativos, de apoio de laboratório, de recurso para o desenvolvimento de situações externas à universidade e o investimento da pesquisa. Então, é muito complicado. Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, uma situação de uma pessoa que aposenta que você não pode repor. E aí, como fica isso? Dentro do contexto do ensino. Quando você teve uma ampliação que não foi totalmente implementada, você tem pessoas que saem e você não pode repor, você tem, então, a ampliação da situação de vagas, mas você não tem como atender essas vagas, e você só tem cortes. E é muito triste isso, né? Muito triste, porque numa situação de pandemia que nós estamos vivenciando, como a Gabi falou, estamos há 6 meses numa condição de suspensão das atividades presenciais, as universidades, elas se envolveram de uma forma muito expressiva na situação de busca de solução para minimizar questões relacionadas à pandemia. Então, se a gente pega aqui o nosso exemplo da UFOP, que é semelhante a de muitas,
foram desenvolvidos equipamentos de proteção individual, foram desenvolvidos procedimentos para fazer testagem. Como a Gabi falou, o atendimento no hospital de campanha, principalmente aqui em Ouro Preto, foi abarcado pela questão da extensão e da pesquisa. Estamos, em todo momento, fazendo uma articulação com a sociedade, no sentido de construir e reformar e oferecer alternativas para as discussões diversas para a sociedade, desde a questão cultural, passando para questões específicas das áreas, fazendo lives, palestras, eventos. Então, o ambiente universitário, ele está continuamente se refazendo. É como vocês falaram inicialmente, ninguém parou. Porém, estamos vivendo uma situação muito difícil, porque lá em março, a Pró-Reitoria de Graduação, ela iniciou as suas discussões, e uma das questões centrais para nós é que a gente não gostaria de ver ninguém doente. E por isso a gente precisava fazer alguma coisa para não acontecer, naquele momento, as atividades presenciais. E fomos os primeiros a indicar a necessidade da paralisação. Então, essa articulação, ela não tinha outra alternativa, na medida que a gente via que a pandemia, a nível mundial, ela estava se alastrando, e as questões internas do nosso país, nada muito favoráveis, né? Só para a gente considerar que a importância, né, do contexto aí dos nossos cursos, de uma forma geral de graduação, é muito grande o número de alunos que os cursos de graduação das universidades públicas têm. Na verdade, é o grande motor das instituições públicas federais. Nós temos mais de 1 milhão de estudantes matriculados em 4.600 cursos presenciais. É um número significativo. Só para fazer um contraponto, né, porque muita gente faz uma analogia agora do contexto da educação à distância, nós temos 79 mil estudantes em 281 cursos de EAD nas universidades públicas. Então, é muito menor o número de estudantes nos cursos à distância. E, por isso, o impacto dessa pandemia, ele foi muito significativo em todas as IFES, porque realmente é uma coisa que ninguém estava preparado, nem em termos da infraestrutura, nem esperando fazer dessa forma, e muito menos com expectativa de oferta de cursos em formatos remotos. Não era isso que a gente estava pensando até então. Então, quando essa pandemia chega, as discussões, eu acho que elas foram muito difíceis, complexas, e ainda estão ocorrendo de forma muito intensa. Só para dar um panorama para vocês, a gente tem um colégio de pró-reitores, né, das instituições federais, que é o COGRADE, que a gente se reúne constantemente, inclusive hoje de manhã tivemos uma reunião, e esse colégio, ele promoveu
eu acredito que foi um facilitador, promoveu discussões entre as próprias instituições e ofereceu a possibilidade para alimentar, realmente planejar, identificar formas para a condução desse momento. A UFOP não está isolada, né? A UFOP pertence a um grupo de instituições e estamos agora sofrendo mais ainda, porque estamos, infelizmente, vivenciando situações de intervenções nas instituições. Então, quando vocês apontam as questões relacionadas ao governo, é muito sério. É muito sério o que estamos enfrentando. Porque, ao mesmo tempo que sabemos que os protocolos de saúde impõem situações onde precisamos de um preparo de infraestrutura relacionada à tecnologia, ao ambiente, ao treinamento das pessoas, estamos com um corte previsto para o ano que vem, que é impossível a universidade sobreviver. Então, a nossa situação é uma situação grave. Hoje mesmo, né, às 5 horas, começou aí um evento onde muitas universidades, parlamentares e grupos estavam discutindo essa questão dos cortes que o governo vai fazer no contexto da educação. E logo na sequência eu escuto o nosso ministro, a primeira vez que eu escutei o nosso ministro falar numa boa que a gente pode começar por ele a aula presencial amanhã. É uma situação que a gente não consegue entender como esse ministério está, sem realmente entender nem mesmo a situação da pandemia e muito menos a situação das instituições de ensino, seja do ensino básico ou seja do ensino superior. Nós estamos prevendo para o ano que vem uma situação gravíssima, se esses cortes vão continuar. Então, precisamos ter clareza que estamos enfrentando um momento político muito grave, de intervenção nas instituições. Já são 14 instituições que sofreram intervenção, ou seja, não foi o primeiro da lista tríplice que foi nomeado, isso é grave. Sabemos que algumas instituições, principalmente aí os diretórios central dos estudantes, estão sim mobilizados para essa questão, mas eu não sei se a comunidade está. Eu conversava outro dia que eu espero que, se alguma coisa nessa linha acontecer na UFOP, realmente a gente tenha a condição de reagir. Porque, independente de qualquer coisa, é o primeiro da lista, é aquele que foi eleito pela comunidade, que deve assumir a gestão, independente quem seja. Essa minha posição sempre foi. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação difícil,
difícil em função desses cortes e dessas liberações orçamentárias. É muito complicado você não conseguir fazer uma reposição de um servidor, seja ele professor, seja ele técnico administrativo. Eu não sei se vocês sabem, mas na época ainda do Temer, eles fizeram uma listagem de funções que foram extintas. Então, muitas pessoas que atuavam na universidade e se aposentaram, não foi possível e não será possível a reposição. Isso afeta diretamente o nosso cotidiano. Então, por exemplo, o que aconteceu, aí quem é mais antigo vai lembrar, Raquel, da seção de ensino, Edmundo, da seção de ensino, nós perdemos. Perdemos porque se aposentaram e perdemos também porque não tivemos a possibilidade dessa reposição. Isso afeta o nosso cotidiano, com certeza, porque a situação de cada pessoa que trabalha dentro da instituição pública, ela é uma pessoa importante dentro desse cenário, ela é um ator desse processo. E a gente perder essas pessoas e não poder, de jeito nenhum, fazer uma reposição, é um sofrimento para cada um de nós que fica na instituição, seja ele aluno, seja ele servidor professor, seja ele servidor técnico e comunidade. Porque a universidade está relacionada diretamente à comunidade. Então, o nosso cenário, ele não é bom. Ele não é bom. Ele é um cenário difícil, que a gente precisa o tempo todo criar alternativas numa condição muito triste, triste da pandemia, triste do cenário político, que precisamos nos unir. Então, quando a gente olha hoje para o cenário da UFOP, o que está acontecendo no sentido da nossa proposta do PLE, ela foi muito discutida com a comunidade. A Prograde apresentou uma ideia, ela foi muito discutida e transformada. Não acho que isso é o ideal, mas é o possível que foi feito nesse momento. Estamos em processo de avaliação, né? Porque ele iniciou, e em todo momento a gente olha para essas situações, tanto dos dados, como dos relatos, como das orientações que as pessoas nos oferecem. Tivemos o cuidado de tentar atender aos cursos, aos departamentos e aos estudantes. É evidente que sempre ficam algumas questões que a gente não consegue resolver integralmente, mas eu consigo avaliar que o nosso processo ele foi, pelo menos, melhor que de algumas outras instituições, no sentido da discussão, do aprofundamento, da amplitude das discussões e da possibilidade de mudanças, porque desde o primeiro momento falamos que não era uma proposta definitiva, e sim uma proposta em aberto para ser junto com a comunidade construída. Até o último momento, na reunião do CEP, levamos uma proposta que não era aquela que aconteceu alguns momentos antes.
porque teve unidade que ainda apresentou sugestões e foram acatadas pelo colegiado. Então, eu acho que o processo democrático, ele pode, com toda certeza, ser muito mais adequado do que um processo autoritário, onde a gente tem uma definição e é determinada para o que vai acontecer. Muitas pessoas estão perguntando o que vai acontecer depois desse PLE. É claro que nós estamos discutindo, evidente, nós não paramos de discutir. A Pró-Reitoria de Graduação nem parou as atividades do cotidiano, nem as atividades do próprio PLE, e nem, tão menos, as discussões sobre possibilidades. Então, estamos, nesse momento, tentando levantar os dados para levar, na semana que vem, em uma reunião com os diretores, que será no dia 25, e no dia 28 com o DCE, as informações sobre esse PLE e algumas indicações para o futuro. Ações para o futuro. Não podemos esperar. E agora, neste momento também, a preocupação ela vai por uma outra direção em função da pressão que vamos começar a sentir sobre o retorno presencial. Essa é uma preocupação minha particular, que eu realmente gostaria que a gente tivesse muita cautela, muito cuidado, porque sei que a UFOP não tem hoje uma condição razoável para a gente conseguir desenvolver atividades presenciais. Qualquer situação nessa ordem é necessário recurso financeiro, coisa que o governo não oferece, coisa que não temos condição de fazer. Então, é muito difícil para nós, de gestão pública, fazer uma gestão que imaginamos ser a mais adequada, que pensamos ser a mais adequada, sem a possibilidade realmente de fazer isso. Então, eu acredito que vamos enfrentar questões internas difíceis e externas complicadas neste momento da pandemia, que ainda não terminou. Apesar das pessoas estarem indo para a praia, irem para bares, irem para lojas, até shoppings, as pessoas estão morrendo. Então, eu fico muito ansiosa, vou dizer a verdade a vocês, porque essa fala do nosso ministro hoje, ela foi um ataque à saúde pública, um ataque à vida das pessoas. O que vamos fazer? Vamos aceitar o que o ministro fala, que amanhã pode começar a aula presencial? Então, nós vamos enfrentar... São Paulo falou que a universidade pode começar a semana que vem. O nosso governo de estado já está discutindo o retorno das aulas. Então, eu fico triste. Se a gente, em termos de comunidade acadêmica,
não vamos discutir seriamente uma situação de dificuldade de saúde pública. Porque o nosso caso é saúde pública, não só para nós, mas também da comunidade de Ouro Preto, de Mariana e de Molevade. Nós temos 11.087 estudantes transitando num movimento de 57.000 matrículas. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu não estou vendo que a gente vai ter dias muito tranquilos. Então, a gente precisa se unir para discutir o que fazer, ter informações razoáveis para enfrentar, tanto o enfrentamento da situação financeira, como o enfrentamento da situação política, como o enfrentamento dessa situação de intervenção em todos os níveis na situação pública. Porque tenham clareza que em todo momento o governo tem informações gerais sobre o que fazemos e como fazemos também. E isso me incomoda. Eu acho que a gente precisa sempre ter na frente proposições e não esperar indicações e intervenções. Então, só para ficar bem claro, eu sou uma pessoa otimista, mas sou uma pessoa preocupada. Preocupada com a situação do ensino público nacional e principalmente da UFOP. Neste momento, temos que nos preocupar. Como fazer? Temos que discutir. A melhor forma temos que discutir, mas temos que ter muita clareza que as coisas que estão acontecendo não são boas coisas. Infelizmente, não temos um quadro muito animador. Então, a união e a discussão são fundamentais. Gabriela falou que não viu um movimento, né, dos estudantes. Eu, em várias situações, já falei isso, mas um movimento que, nos últimos tempos, foi muito significativo foi o movimento que os estudantes fizeram, para mim, recentemente, né, de paralisação, de envolvimento com os estudantes do ensino básico. Os estudantes conseguiram mobilizar a instituição, fazer parecer o movimento estudantil novamente. Eu, particularmente, participei de muitas situações nessa ocupação, junto com os estudantes. Gostei demais, porque, para mim, aquele movimento realmente pareceu um movimento estudantil da minha época. Fiquei muito feliz. Só que agora nós estamos, como falei, precisando enfrentar um outro movimento nacional. Hoje, já os estudantes do DCE, da FURGS, fizeram um ato, conseguiram reunir muita gente para a situação do interventor, e vamos precisar unir, sim, esforços para enfrentar essas situações que não estão sendo simples. Muitos dos nossos colegas que foram eleitos na lista não estão sendo nomeados. Isso é um afronto à autonomia universitária.
e precisamos colocar na rua a bandeira, porque não podemos permitir que a instituição não tenha autonomia universitária para decidir o que realmente queremos. Se é o formato que queremos da extensão, o formato que queremos do ensino, o formato que queremos da pesquisa e como queremos que realmente a nossa comunidade funcione, as nossas relações, principalmente, a nossa autonomia de dizer que somos de partido Y, X, ou não somos de partido. Não importa, temos que ter autonomia. Então, o que foi visto na própria eleição do Bolsonaro não pode acontecer, que é polícia entrando dentro de campos e tirando faixa dos prédios. Não podemos permitir isso. Então, a nossa bandeira tem que ser muito além daquilo que imaginamos hoje. Na minha época de estudante, há muitos anos e muitos anos atrás, a gente realmente tinha que fazer reunião de madrugada, mas estávamos num outro momento político, né, de fechamento total. Mas, mesmo assim, a gente conseguia fazer e conseguimos fazer muita coisa. Então, nós não podemos perder, não. Nós não podemos perder para estes que estão aí. Desculpa por estar falando dessa forma hoje, é que realmente foi a primeira vez que eu ouvi o ministro e a primeira vez que me deixou muito irritada. Então, eu espero que a gente tenha a possibilidade de ter realmente uma universidade pública, gratuita, de qualidade e com autonomia. Antes de mais nada, a autonomia é fundamental para a gente conseguir fazer os nossos projetos. Projetos de vida, projetos de trabalho, projetos de pesquisa, projetos, enfim, os nossos projetos. Agradeço muito esse momento. Acho que esses momentos são fundamentais para a gente conseguir entender os processos que estamos e os processos que ainda vêm por aí. E a gente consiga se planejar e encaminhar algumas questões. Respostas hoje talvez a gente não tenha, mas a gente precisa discutir para conseguir traçar ações. Então, eu vejo que esse momento, adoro esses momentos, porque eu acho que não tem outra forma para a gente construir juntos alternativas para o enfrentamento dessas situações, tanto da pandemia como do desgoverno. Infelizmente, esse 20 está difícil. Obrigada, gente.